Opa, tudo bem? Continuando nossos vídeos completos que te ensinam até o final deles como se comunicar em um tópico específico em inglês. E o tópico de hoje é check-in to a hotel. Ou seja, você vai aprender a chegar naquele hotel, se você for viajar, você vai aprender a entrar num hotel, pedir um quarto ou falar para quantas pessoas que você quer uma vaga e conseguir compreender se alguém falar com você sobre isso, tá bom? Lembrando, esses vídeos não são diquinhas rápidas que no final do dia não vão te levar a muitos lugares. São vídeos de um tópico completo, comunicativo, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso de você, nesse momento, é que você saiba alguns números. A gente precisa saber números. Se nós vamos falar de número de quarto, se nós vamos pedir o número do quarto, se a recepcionista vai informar o número do quarto, você tem que saber números. Então vamos comigo, eu vou falar alguns números e você vai repetir junto comigo. Vamos lá então. Primeiro número, 0. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, até o 10 aposto que você tá bem tranquilo aí, não tem problema. Vamos agora um pouquinho além. Vamos a partir do 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí, a partir do 20, nós vamos seguir assim, ó. 21, 22, 23. Aí entrei no 30. 30, 31, 32, 33, ou então 30, né? Também dá pra falar assim. Ou no 20, eu posso falar 20, no 20, né? 20, 20. Sem problemas, tudo bem? Você percebeu que eu falo a dezena e falo a unidade. Como no português, 31, 41. Então, você sabendo até o 10, até o 20, o restante é muito tranquilo de falar. Para você falar ali num quarto ou coisa do tipo no hotel, tá bom? Uma informação importante, você tem que saber que o zero, ele muitas vezes, principalmente nesse contexto, ele vai ter o som de O. Tudo bem? As pessoas vão chamar de O. E aí, se você for escrever isso por extenso, seria OH. Tudo bem? Então, se alguém te falar que o número do quarto é 307. Que quarto é esse? 307. 307. Tudo bem? Pode falar 307? Pode, não tem problema, vão te entender, tá tudo bem. Mas você precisa saber e compreender se alguém te disser 307. Esse O você tem que reconhecer que é o zero, beleza? Tudo bem, então eu vou dizer algum número aqui para você e você vai imaginar qual é em inglês. Tá certo? Então, você imagina, se você quiser falar em voz alta aí, pode falar também. Vamos lá, então. Se for necessário, você vai pausando esse vídeo. Você já sabe como funciona. Então, o primeiro deles, 22. 31. 10. 11. 68. 55. 92. 72, 39, 48. Beleza, espero que você tenha conseguido. Falei vários números, 49, 55, 70 e poucos, que é o 70, né? Então, se você não pegou algum, volta e tenta ouvir de novo para você treinar, tá certo? Esses são os números que nós vimos. Agora, eu quero que você pense aí, já que você aprendeu os números, você vai me dizer o seu cell phone number. Me diz o seu cell phone number. Eu vou dizer o meu, tá? Número fictício. 999214445. Esse é o meu. Agora você pensa no seu aí. Diz em voz alta. Importante. Disse? Ok. Então, beleza. Agora vamos para uma etapa que nós vamos ter que entender algumas informações pessoais que nós vimos do vídeo anterior. Né? Então a gente aprendeu a falar da sua company, da sua city, nós aprendemos a falar de onde você era, lembra? Nacionalidade e tal. Beleza, então vamos revisar rapidamente? Como que eu digo de onde eu sou? Eu vou dizer assim, ó, I'm from Taquaritinga.
a minha cidade, né? Taquaritinga. I'm from Taquaritinga. Pode repetir comigo então? I'm from Taquaritinga. Muito bem. Agora, para eu dizer a minha nacionalidade, eu vou dizer I'm Brazilian. I'm Brazilian. E aí, lembrando, eu estou usando o famoso verbinho to be, esse sou, né? I'm Brazilian. I'm from Taquaritinga. Eu sou de Taquaritinga. Certo? Então, para fazer isso, a gente precisa do verbinho to be. Não se esqueça desse detalhe. Depois a gente tem o email address. Lembra do email address? A gente aprendeu também. Email address é o seu endereço de e-mail. Como que eu digo endereço de e-mail? Sabe dizer? Vamos pôr o meu nome completo. Ó, Rafael Pupim Godoy @hotmail.com. Então você deve ter percebido que o at é o arroba e o dot, que aparece ali depois, é o ponto. Então é assim que você vai falar o seu endereço de e-mail. Diz aí em voz alta o seu, lembra? Não dá para aprender só ouvindo. Fala o seu em voz alta, em inglês. Se você tiver o Gmail, né, provavelmente é Gmail o seu, não é velho como eu, tenho Hotmail. Então aí você pode dizer em voz alta. E lembrando, sempre pause o vídeo quando necessário para você pensar, tá? Não precisa fazer tudo junto comigo rápido. Você pode pausar, pensar e fazer. Eu não vou ficar pausando porque senão o vídeo fica muito longo e cansativo para você também. Então eu vou dizendo, você pausa quando você precisar. Agora, what's? Lembra da perguntinha da última aula? Quando a gente quer perguntar alguma coisa, a gente usa what's. What's. Então se eu perguntar para você, what's your name? Você vai responder para mim usando it's. A gente aprendeu isso, não é? Então eu vou dizer it's Rafael. E se eu perguntar para você, what's your name? Você vai responder it's João. It's Fernanda. Se eu perguntar, what's your cell phone number? Você vai responder, it's 992-555. Tudo bem? Vai dizer, então, usando esse it's. Por que essas informações são importantes, pessoal? Não é à toa que eu estou mostrando isso para você, porque no hotel você vai ter que falar esse tipo de coisa. Se alguém te perguntar, então, what's your cell phone number? Lá no check-in, você está fazendo um check-in. E aí você vai chegar no check-in, vão te pedir o cell phone number, você tem que saber isso. E aí eles vão te perguntar, what's your cell phone number? Você vai responder, it's 555-926130, por exemplo. Tá? Agora, se a pessoa te disser, se você tiver que assinar, tá? Você tem que assinar alguma coisa. A pessoa que fica ali no hotel, ela é chamada de clerk, ok? Repita aí comigo, clerk. Esse clerk, ele vai pegar a documentação, né, algum papel, e vai te dar e vai falar, please sign. Ele está dizendo para você assinar. Please sign. Você vai assinar o documento, né? Ele precisa que você assine. Ou então ele pode dizer ainda assim, ó, please sign here. Please sign here. Assine aqui. Tudo bem? Então guarda aí. Sign é assinar. Se ele perguntar o seu número de telefone, você diz it's e diz o número do telefone. É muito comum que ele te pergunte com what. Eu disse sign here, assine aqui, que ele pode dizer, mas ele também pode te entregar alguma coisa. Então ele pode te entregar alguma coisa, por exemplo, here's a pencil. Here's a pencil. Então essa fala, here's a, significa aqui está. Here's a pencil. Aqui está um lápis. Se ele for te dar uma caneta, ele vai dizer here's a pen, para você escrever. Certo? Ou então, se for a sua reserva no hotel, ele pode dizer here's your reservation. Here's your reservation. Tudo bem? Ou então ele também pode dizer this is your reservation. Não aqui está, e sim esta é sua reserva. E esse is que eu estou usando, ó, this is your reservation, se você pensar, é o verbo to be. De novo, este é, verbo ser e estar. Ó, é veio do ser. Tudo bem? Então, this is your reservation. Então, esta é sua reserva. E se disser o seguinte, se disser assim, ó, this is the key. This is the key. O que está dizendo? Esta é a sua chave. This is the key. Mais uma vez, this is the key. E aí a gente pode brincar aqui, se de repente a chave estiver longe de você, se a chave estiver para lá, se a chave estiver aqui, ó, longe, ele vai apontar lá no balcão e vai dizer assim, ó, that is the key.
That is the key. Repete aí. That is the key. This is the key. That is the key. Tranquilo? Para falar da chave. Agora vamos supor que ele queira falar o seu quarto, né? Ele pode querer falar o seu quarto. E ele vai dizer o número do seu quarto. Você pode perguntar assim, ó. What? Usa what para perguntar, igual what's your name. What's my room? Você pode perguntar. What's my room? Uma pergunta bem simplificada aqui, tá? What's my room? E aí ele vai responder para você assim, ó. Your room is room, que é o quarto, né? Room 68. Ou então ele vai, sem dizer room, ele pode só dizer it's 68. Esse it's, ele é o ele do inglês. Para não falar o quarto, ele fala ele é o 68. It's 68. E nesse it's, vale dizer, aparece de novo o verbinho to be aqui junto. Tá? It's 68. Se o seu quarto for o 70, ele vai falar it's 70. Ou ele pode falar number também, né? Number 70. Tá? Essa é uma opção. Outra forma, em vez de falar it's room 68, é o quarto 68, ele pode dizer que você está no quarto 68. Você está no quarto 68, aqui é o quê? Verbo to be. Você está no quarto 68. Então, para dizer você está no quarto 68, você vai dizer you are, esse are é o verbinho to be, é o está. You are in room 68. You are in room 68. Se for o quarto 10, you are in room 10. E se ele for dizer que você está no quarto 308, daquele jeito que eu te ensinei, ele vai dizer you are in room 308. Zero a gente fala O. Não se esqueça desse detalhe. E tá, beleza. Então até aqui nós estamos vendo o que o clerk, lembrando, é a pessoa que está ali no hotel, vai falar com você, né? Algumas das informações. E também você também pode requisitar coisas ou falar coisas. Por exemplo, se você for falar, eu anotei aqui, quantos dias você quer ficar, não é? Como que a gente fala em português? Eu vou ficar 3 diárias, né? Ou 3 noites, sei lá, pode falar também. Em inglês é muito comum a gente falar nights. I'm here for 3 nights. Essa frase, I'm here for 3 nights. Eu estou aqui para 3 diárias, 3 noites. I'm here for 3 nights. I'm here for 3 nights. Se você for ficar 5 noites, 5 diárias, I'm here for 5 nights. Então, bem tranquilo você faz dessa forma e aí ele já vai saber essa informação para você, tudo bem? Então, presta atenção nessa frase, essa foi um pouquinho mais longa, um pouquinho mais complexa do que a anterior. Não se esqueça então que eles também podem pedir para você soletrar alguma coisa muito comum. A gente é brasileiro e o nosso nome às vezes não é tão comum para eles, né? Se o seu nome for Rafael, por exemplo, vamos supor que ele não entenda, na verdade o sobrenome é mais comum, né? Godoy, eles não conheçam talvez o sobrenome Godoy, né? E aí você vai ter que soletrar. Eles vão falar, can you spell that? Can you spell that? Você pode, esse can no começo significa pode, e spell é soletrar. Can you spell that? Se ele falar isso, você vai ter que soletrar. E aí você vai falar as letras do alfabeto, que você já sabe, que a gente treinou um pouquinho em outros vídeos, mas é bem tranquilo. Meu nome, Godoy, né? Então, ó, G-O-D-O-Y. G-O-D-O-Y. Se o seu nome for Ana, A-N-A. Se o seu nome for Carol, vai tentando soletrar comigo. C-A-R-O-L. Tudo bem? Sobrenome, né? Se tiver que soletrar o sobrenome. E aí você vai ter que soletrar. Então se prepara o ouvido aí para can you spell that? Ou qualquer coisa que tenha spell, ok? Você pode ter um spell ali no meio, às vezes eles não usam essa frase, mas se você ouvir algo de spell, é soletrar. Você tem que soletrar algo, tá? Beleza. Para pedir então à noite, para falar do seu quarto, né? Dizer o quarto que é. Falar da reserva, que é reservation, ok? Uma outra forma também que eu anotei aqui, que é legal para perguntar se você pode soletrar, can you spell that? A pessoa pode perguntar como você soletra, né? E não se você pode. E aí a pessoa vai perguntar assim, how do you spell how? Essa palavra aqui, ó, how. H-O-W. How. Não se preocupa com a escrita, é o som.
How do you spell that? Como que se soletra isso? Como soletra aquilo? That é aquilo, né? Ou isso, aquilo, que é o seu nome que você disse, né? Ou então ele vai colocar aquilo que ele quer que você soletre. Ele vai perguntar, how do you spell your first name? A gente aprendeu que first name é o seu primeiro nome. Ou então ele não entendeu o seu last name, que é o seu sobrenome, o último nome, last name. How do you spell your last name? E aí você vai soletrar o last name. Então prepara aí o ouvido para ouvir esse tipo de pergunta também, que já é mais específica, né? Também posso perguntar da outra forma. Can you spell your last name? Seu último nome? Também posso perguntar assim, tá? Então, uma informação importante. Os quartos também podem ter, em vez de ser somente o número do quarto, você pode ter um número e uma letra, muito comum também, né? Então você pode ter o quarto 6A, 6A, prepara o ouvido para ouvir uma letra junto. 6A, 7B, 3C, tá? Então é uma informação importante para você guardar aí sobre hotéis, tá? Então, resumindo, vamos tentar fazer um apanhado do que a gente viu aqui. Você aprendeu aqui os números, você vai utilizar esses números para falar dos quartos e entender em qual quarto você está, que é a informação mais importante, você está fazendo um check-in. Você aprendeu algumas frases específicas para fazer o check-in, como por exemplo, uma pergunta de what's your cell phone number, what's your email address, what's your name, todas as frases com a estrutura de what's. Nós temos a forma de entregar algum documento, seja o clerk ou seja você, que a gente vai usar a frase here's esse here's é aqui está. Você pode entregar o seu celular para ele, você pode dizer, sei lá, livro, carteira, here's my wallet, né? Aqui está minha carteira. Here's my document, né? Então você pode usar essa frase bastante. Ou this is também pode usar. Ó, this is my wallet. Esta é a minha carteira. Pode usar bastante essa frase. Para falar do quarto, it's room. It's room e o número do room. Ou what's my room? Né? Se você for perguntar qual é o meu quarto, what's my room? Onde eu estou, né? Eu poderia usar o where, que significa onde, mas vamos nos ater ao what's, tudo bem? What's, que é o que a gente está vendo por aqui. Para falar das noites que você está falando, que você está ficando lá, você vai usar o nights, né? As diárias. Então, I am here for 3 nights. Eu estou aqui para 3 noites, ou 3 diárias. I'm here for 3 nights. I'm here for 2 nights. Então, dessa forma, você fala a diária. E por último, a gente confirmou ainda como que nós podemos soletrar se eles pedirem para repetir. Se você tiver que repetir uma informação, você soletra para facilitar para a pessoa, ela pode ter que soletrar para você também. Se ela for te dar uma informação, você pode perguntar, how do you spell this? How do you spell the number, the name of this object? Sei lá, como que você soletra o nome desse objeto? Você pode pedir também, não tem problema. E aí ele vai soletrar, talvez te ajude a compreender lá na hora. Tudo bem? Então esse foi o nosso terceiro vídeo da série, falando sobre, nesse caso específico, check-in, né? Você fazendo um check-in no hotel. É um vídeo completo, por mais que não aborde tudo que aconteça num check-in, né? Que pode acontecer em um check-in. A gente tentou abordar o mais prioritário aqui, o que é primordial que você saiba para conseguir se virar nessa situação, tá bom? Se você gostou, segue a gente e caso você queira algo mais completo, dá uma olhadinha lá na nossa bio, que nós temos mais informações, temos alguns cursos completos que talvez te interessem, tá bom? Um abraço, até mais.